Estamos realizando uma conferência internacional no auditório da Estamos Estância Árvore da Vida, Sumaré, São una Paulo, conferencia internacional más en el Auditorio Árbol de la Vida en Sumaré, Sao Paulo. na mensagem número 11, Estamos en el mensaje dentro do número tema geral, 11, Evangelho dentro de del Juan, tema general, el Palavra, Evangelio de Juan, Vida palabra, e Edificação. vida y E o edificación. título da mensagem 11 é El a título del Casa de mensaje Deus, 11 a porta es dos céus. la A palabra de leitura Dios, da la Bíblia puerta de los é cielos. João, La lectura de la capítulo 1, Biblia es versículos Juan 50 1, e 51. versículos 50 y 51. Gênesis, capítulo Y 28, Génesis, capítulo 28, de 10 28 até versículos 17. del 10 al 17. Esses dois versículos Estos dos referem-se versículos se refieren Jesus falando com Natanael. a Jesús hablando con Versículo 50, Natanael, ao del que versículo Jesus 50 lhe respondeu, a lo que Jesús porque te respondió. disse que te Porque vi te debaixo digo da figueira, crês, que pois te vi debajo maiores de la higuera, coisas ¿crees? do que Mayores estas cosas verás. verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis En o verdad céu os digo, aberto e os anjos de Deus subindo de e cierto descendo os digo que de aquí en sobre adelante o veréis Filho el do cielo Homem. abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Nosso Senhor Hombre. Jesus, Nuestro Señor Ele é Jesús, Él es Deus que Dios dia se fez homem. que un E o día se Verbo hizo que se hombre. fez homem El e verbo que se hizo tabernaculou, hombre armou y tabernáculo entre nós, cheio de graça tabernáculo, e de verdade. armó un tabernáculo entre nosotros Ele lleno de dia gracia y de verdad. pelos Él un nossos día murió pecados, por para nuestros realizar pecados a para eterna realizar la redenção, eterna para nos dar paz com redención, Deus, para darnos para Deus paz con Dios, novamente para que Dios sua nuevamente vontade aqui na terra, como é feito no céu. hiciese su voluntad en la tierra como es Depois que o hecha Senhor en los Jesus morreu e cielos. ressuscitou, Después que ele el se Señor tornou Jesús murió y o resucitó, Espírito Él da se verdade, tornó el Espíritu de outro verdad, Consolador, el otro que foi enviado consolador pelo Pai. que fue Esse enviado por el outro Padre. Consolador Y especial ese otro representa consolador, el o Espíritu de la Espírito verdad, entrou em todo aquele que nele crê. ese E Espíritu entró assim en todo aquel que Él cree, fez uma y así conexão hizo una através conexión a do Filho do través Homem, del que se Hijo del tornou Hombre, através da sua que morte se e tornó ressurreição, se a tornou o través de su muerte y Espírito da resurrección, realidade. se tornó el Hoje, Espíritu queridos de irmãos, realidad. Y graças hoy, à queridos obra hermanos, de Cristo, gracias a Dios, a la obra de a terra Cristo, pode ser ligada la ao céu. tierra puede estar conectada al cielo. Essa escada Esa liga a terra escalera ao céu, que o Filho do Homem. enlaza la tierra y el cielo es el Hijo del Eu Hombre. havia Yo había falado que Cristo é a escada, hablado que esa e escalera, alguns ficaram preocupados, nós ficarmos subindo y escada e descendo escada. algunos se quedaron preocupados subiendo y bajando la escalera, Nós já estamos pero na acá presença dice que los que suben son y bajan son los ángeles de Dios, pero ya estamos en Cristo, ya estamos E Efésios conectados 2 a Él. fala que nós, Efesios 2 habla en la resurrección de Cristo, nosotros también fuimos llevados a la región celestial. Si no lo cree, vamos a ver Efesios 2. Efesios capítulo 2. Versículo 6, e juntamente com ele nos Efesios 2:6. ressuscitou e nos Y fez juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, Irmãos, en quando Cristo Jesús. Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Cuando Dios resucitó a ele se Jesucristo tornou de entre los Espírito muertos, Él se e tornó el tornou-se Espíritu possível y tornó gerar a posible igreja, e graças a Deus, generar la iglesia. En el día de o Pentecostés, Espírito desceu sobre aqueles el Espíritu 120 Santo galileus que creram descendió no sobre Senhor aquellos Jesus, e 120 ali galileos eles que foram creyeron en el batizados Señor para Jesús dentro y do fueron corpo de Cristo. bautizados para Eles dentro del são cuerpo de os Cristo. primeiros Y ellos son los membros do primeros corpo de Cristo. miembros del cuerpo de Cristo. E aí, irmãos, Deus, Y Dios, que havia com a sua que suprema grandeza do seu poder,
con la suprema grandeza de su poder, resucitó a Jesucristo y lo hizo sentar a su derecha, a su diestra. Él colocó encima, colocó a Cristo encima de Cristo, colocó a Cristo encima de todo principado potestad. Y él hoy está en las regiones celestiales. Y 2:6 de Efesios también dice que en su resurrección llevó a la iglesia allá. Por lo tanto, es que por medio de esta escalera, que la iglesia también está en el cielo. Nosotros estamos en los lugares celestiales, solo que nosotros no sabíamos el lugar y estamos viviendo en la tierra mirando a las cosas de la tierra, pero los escritos de Juan nos están invitando a vivir en el cielo. Por eso, Pablo habla en Colosenses 3 que busquemos las cosas de lo alto. Como dice, por lo tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta escalera está puesta en la iglesia Betel, en la casa de Dios. Y la iglesia es la casa de Dios, la puerta de los cielos. ¿Dónde está eso? En Génesis 18. Génesis 28. Génesis 28 nos muestra un sueño, la visión que Jacob vio de una escalera. Dios había llamado a Abraham en medio del mundo pagano, donde todos adoraban ídolos. Él llamó a Abraham para hacer de él padre de la nación electa de Dios. Isaac, su hijo, necesitaba de descendientes para que se cumpliese el propósito de Dios. Su mujer, Rebeca, era estéril, no podía tener hijos, pero Dios oyó las oraciones de Isaac y él la concibió. Génesis 25. De una mirada a Génesis 25. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Voy a leer el versículo 21. Isaac de 40 años, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ellos, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo y con una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz.
Aquí o Senhor disse el Señor dijo que o mais que velho servirá el ao menor, mais moço. el mayor servirá al Esses menor. dois povos, Esos dos pueblos, nascido de Rebeca, nacidos se de dividirão, Rebeca, se e um será mais dividirán forte que o outro. y uno será más fuerte que el Evidentemente, otro. esse eu iria Evidentemente, ese pelo uno mais moço. sería el del menor. Infelizmente, o que Lamentablemente, foi escolhido por lo Deus que fue não saiu escogido primeiro. por Dios no salió Porque primero, quem saísse primeiro teria um porque quien direito saliese de primero primogenitura. tendría un derecho de primogenitura. Versículo 27. Versículo 27. Cresceram os meninos, Y crecieron Esaú los saiu niños, perito caçador, y Esaú fue homem de diestro en campo, la casa, Jacó hombre del também, campo, homem y quieto, Jacob era habitava varón em quieto tendas. que habitaba en tiendas. Irmãos, quando nasceu Hermanos, Jacó, cuando ele nació segurava Jacob, com a mão o él calcanhar do irmão. estaba Daí ele leva o nome de tomando Jacó, que con su significa mano al calcañar aquele de su que hermano. segura o calcanhar. Jacó tem um Y le dieron significado el de nombre, aquele que segura o calcanhar ou tiene el significado que aquel suplantador. que sujeta el Deus calcañar o precisava suplantador. de Jacó Dios necesitaba para de Jacob introduzir a Cristo. para introducir a Isso está em Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 1 e 2. Hizo, está en Mateo, Mateus 1, Mateo 1, versículos 1 e 2. versículos 1 y 2. Livro da genealogia Libro de de la Jesus Cristo, genealogía de Davi, filho Jesucristo, de Abraão. hijo de David, hijo Abraão de engendrou a Abraham. Isaque, Abraham engendró a Isaac, a Isaac Jacó. a Jacob. Então aqui não fala, Aquí no no livro da habla, genealogia de Jesus, en el libro de la Isaú engendrou genealogía de a Jesús, Esaú. Não. no habla de que Isaac Então, engendró a Esaú. Jacó, Aquí habla o de Jacob. suplantador, o que Jacob, el nasceu segurando o suplantador, calcanhar de seu el irmão, que o que nació nasceu em sujetando segundo el lugar calcañar deveria de su ser o primeiro. hermano, el que nació en segundo lugar, Deus precisava debería ser el dele primero, para y Dios introduzir a necesitaba Cristo. de él para introducir a Consequentemente, para Cristo introduzir a y igreja en consecuencia para introducir a la reino iglesia, e também a para nova presentar a la Jerusalém. iglesia el reino y la Infelizmente, nueva Jerusalén. Jacó não nasceu primeiro, Lamentablemente, não tinha Jacob o no direito nació de primero, primogenitura. no tenía el derecho de Assim como primogenitura, o seu avô, así Abraão, como su abuelo Abraham usou a força natural para usó la ajudar fuerza Deus, natural também para quando ayudar a Dios, a esposa era tomando estéril, cuando su e esposa era acabou estéril gerando a Ismael. y acabó engendrando a Ismael. Deus não precisava da ajuda do Y homem. Dios no Jacó necesitaba também de la usou ayuda da del sua hombre. força natural Jacob también para usó su conquistar fuerza natural a para primogenitura conquistar que ele la não teve. primogenitura que él no tuvo. Na verdade, En verdad, Deus que permitiu que ele Dios não fosse que o permitió que primogênito, no fuese el primogénito. Deus teria o poder Dios de alguma tenía el forma poder dar-lhe as bênçãos de, da primogenitura de por darle causa de alguna da forma vontade las de Deus. bendiciones de la primogenitura Por porque isso, era la irmãos, tem voluntad de situações que Dios. nós não precisamos Por lutar, eso, não hermanos, hay precisamos situaciones en las que no suplantar. necesitamos luchar Se ni Deus, suplantar. Ele Si quer, Dios Ele vai quiere, fazer. Él va a hacerlo. Mas a história registra Pero la que historia Jacó, registra ele que usou de Jacob meios usó não de muito bons medios no para muy conquistar buenos para o direito de conquistar primogenitura. el derecho de primogenitura. Então, vamos falar da luta Vamos pelo a direito hablar de de la lucha primogenitura. por el derecho de Esaú primogenitura. era Esaú perito caçador, era ele era un homem do experto campo, cazador, e era hombre Jacó, de campo, homem y quieto, Jacob era un habitava em hombre tendas. que habitaba en E tiendas. Isaac amava Esaú Isaac porque se amaba a Esaú saboreava de sua casa. porque saboreaba de su Rebeca, porém, casa. amava Rebeca, a sin Jacó. embargo, amaba a Jacob. Também, certamente porque Deus havia aparecido a Rebeca También porque e lhe disse Dios le sobre había o aparecido a filho mais Rebeca moço. y le dijo sobre el E hijo claro, menor. Y claro, assim como todo homem así como todo gosta de hombre, comer carne, né? de comer Naquele carne. tempo não se comprava carne En nem em aquel supermercado nem em tiempo açougue. no se compraba Você la comprar carne en carne supermercado, en carnicería.
quería carne, necesitaba ser cazador. Y con seguridad, él no tenía más edad, no tenía más edad para cazar. Y Esaú era fuerte, de cazador, y él traía la carne, la caza, para que Isaac saboree. Entonces Isaac amaba a Esaú. No, el hombre generalmente gusta de parrillada, de carne. Isaac amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Y Jacob había hecho un guiso cuando vino del campo Esaú. Dijo, te pido que me dejes comer un poco de ese guisado, pues estoy cansado. Por eso se llama Edom. Y Jacob pensó, vino mi oportunidad. Yo no tengo el derecho de primogenitura. Él nació primero. Yo lo voy a comprar. Él va a venderme ese derecho. Le dijo a Jacob, véndeme primero tu derecho de primogenitura. Esaú respondió, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve el derecho de primogenitura? Y entonces Jacob dijo, júrame primero. Y él juró y vendió su derecho de primogenitura a Jacob. Dio pues Jacob a Esaú de su guisado, comió, se levantó y salió, y así despreció Esaú su derecho de primogenitura. Para Esaú no significaba nada, simplemente era un título, para él no significaba, y lo terminó vendiendo. Hermano, ¿sabe lo que significa el derecho de primogenitura? ¿Sabe lo que significa el derecho de primogenitura en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que es el derecho de primogenitura? Comprende. Tener como herencia una porción doble de la tierra. Los otros hijos ganan una porción y el primogénito obtenía una porción doblada. Primera de Crónicas 5, versículos 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Qué quiere decir eso? Rubén era el primogénito de Jacob, pero él violó el lecho de su padre, acostándose con su concubina, y perdió el derecho de primogenitura. Y Dios entonces le dio ese derecho de primogenitura, la porción doblada de tierra, a José. Tanto es que José no hacía parte de las 12 tribus de Israel y sí sus hijos, Efraín y Manasés. Entonces José tuvo dos porciones, Efraín y Manasés. ¿Quieres vender tu derecho de primogenitura? ¿Sabes qué es la porción doblada de la tierra o no? ¿Sabes cuál es la porción doblada de la tierra? La primera porción es la porción que obtienes
aquí en la tierra, en la vida de la iglesia. Cristo es esa porción de la tierra para que tú trabajes y disfrutes. Tú que estás haciendo inmersión, que estás haciendo circular la palabra como sangre, como vida, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás disfrutando de esta tierra. Por eso es que estás con toda esa alegría. Esa alegría es el resultado del disfrute de la buena tierra. Trabajas en la buena tierra a través de fructificar, de dar frutos, y disfrutas de esos frutos hoy en la vida de la iglesia. ¿Y qué es la porción doblada? Mientras disfrutas de esta porción en la vida de la iglesia, haciendo la inmersión, disfrutando, luchando por el reino, haciendo la voluntad de Dios, vas a tener una segunda porción. ¿Dónde? ¿Quién sabe? En la era del reino. Esa es la porción doble. Mientras todos los cristianos tienen derecho a esa primera porción, pero muchos despreciaron ese derecho de primogenitura, no le dieron valor a esa porción y prefirieron vivir por las cosas terrenales y luchar por las cosas de la tierra. Esos que no aprovecharon su primera porción van a perder la segunda. Claro que todos van a ser parte de la Nueva Jerusalén, pero perdieron la porción doblada. ¿Quieres vender tu derecho de primogenitura por un plato de comida? Un buen trabajo. Y a mi jefe le gusta mucho mi trabajo. Tengo todas las condiciones para llegar a la gerencia general de esa empresa. No tengo tiempo de hacer inmersión, de predicar. Quem começa assim vai terminar assim. Não venda o seu direito de primogenitura. No venda. Você sabe que você não precisa vender o seu direito de primogenitura para bom lugar, bom trabalho. Para tener un buen lugar, un buen trabajo aquí en la tierra. El Señor te puede dar para quien Él no sirve todo. Él lo tiene todo. Él no necesita, pero dejamos las cosas del Señor, fatigándonos, obteniendo posiciones aquí en la tierra. Si el Señor quiere, nos vamos a colocar. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E qual é o segundo benefício do direito de primogenitura? Del derecho de primogenitura, el sacerdocio. Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, versículo 8. Y a Leví dijo: tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá, aquel que le dijo a su padre y a su madre: no conocí a su padre y a su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos,
ni a sus hijos conoció, por ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Israel ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Está se referindo de quem? Aqui se refere a Levi. Levi também não era o primogênito. El Mas como primogénito. Rubem perdeu o direito de Pero como primogenitura, Rubén tuvo el derecho de primogenitura, la porción de la tierra doblada fue para José. mas a porção do sacerdócio foi para Levi. Por que foi para Levi? Quem sabe? Quando Moisés demorava a descer do monte, Bajar del recebendo monte, de Deus as duas tábuas da lei, vocês se lembram? recibía de Dios las tablas de la ley que el pueblo prevaricó. El pueblo adoró al Moisés desceu irado e disse: quem está do lado do Senhor, vem para cá. Aí a tribo de Levi se colocou do lado de Moisés e puxou da espada e matou seus irmãos. y mató a sus hermanos. Disso, Por causa de eso, ganhou Leví o sacerdócio. obtuvo el sacerdocio. Você quer ser sacerdote? Então, Entonces, exerça seu sacerdócio na igreja. e- Seja um ejercite su sacerdote en la iglesia. Se você Siga a alguien serve que sigue a Dios. e lutar Si sigues a Dios por aquí seu y direito de luchas primogenitura, por tu derecho de primogenitura, quando chegar o reino milenar, Apocalipse 20, Apocalipsis 20, versículo 6, versículo diz o 6, seguinte: dice lo Bem-aventurado siguiente: santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre la esses, resurrección. a segunda morte não tem La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán quem? que serán Sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Você quer perder esse sacerdócio dos 1000 anos? Eu não quero perder. Yo no quiero perderlo. Por eso, hermanos, no vendan su derecho de primogenitura. Nenhuma dessa vida. Seja absoluto. Seja absoluto. Se coloque do lado de Deus. Colóquese del lado de Dios. Y hay otra porción de la primogenitura que es la real. El derecho de primogenitura comprende tres cosas. La primera es, ¿ya se olvidaron? La porción doblada de la tierra. O segundo, o sacerdócio. E o terceiro, tercero, la realeza. Aí vocês já entenderam. Reinar com Ahora Cristo. ya entendieron, reinar con Cristo. Mas a realeza passou Pero la realeza para Judá. pasó de Rubén a Judá. O sacerdócio foi para Levi. El sacerdocio fue hacia Leví y la porción doblada pasó de Rubén a José. Vamos entonces a Génesis 49:10. Versículo 10. Judá no será quitado da presa subiste Judá, cachorro de león, Judá 9. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. E a ele obedecerão os povos. Em seguida, irmãos, ele fala do jumentinho. Irmão, quem sabe um dia Habla del pollino. gostava muito desses versículos.
el hermano Ele amarrará o le seu gustaban jumentinho à vide, muchos e o este filho da sua versículo. jumenta à videira Atado a la amarrado. vid su pollino y a la Derramará cepa suas el hijo de vestes su no asna. vinho, Lavó en e el sua vino su capa de vestido sangue y en la enxugou o sangre de rosto. uvas su Os seus manto. olhos serão cintilantes de Sus vinho, ojos rojos os del seus vino, dentes sus brancos dientes de blancos de leite. la leche. Irmãos, eu não tenho tempo, mas vou falar bem Yo rapidinho no desse, tengo tiempo desse de hablar, pero lo diré leão, rápidamente. Ese león, essa tribo ese, de Judá que foi esa tribu escolhida de para ser Judá a que tribo da fue escogida realeza, para ser la ele é tribu de la realeza, leão de es un Judá. león E o de nosso Judá. Senhor Jesus, Y nuestro ele Señor veio Jesús, da él tribo vino, leão de Judá, veio da tribo de leão, de Judá. Então, a realeza, essa realeza de realeza Judá, passou para o de nosso Judá, Senhor. pasó a nuestro Señor. Só que aqui na profecia Aquí en la profecía Jacó sobre de Jacob Judá, sobre diz que Judá, dice que antes de ser antes de ser leão, león, nós começamos com como jumentinho. Você não é jumentinho? no eres un pollino, Teimoso que só, terco, obstinado. obstinado. É mais fácil Es más você domar fácil um cavalo do que um jumento. Quando o jumento dá de ser teimoso, ele empacar, ninguém faz ele andar. Ninguém demove ele. nadie lo saca de Mas o su, Senhor tem jeito. de su terquedad, pero el Señor Nós tiene una somos todos forma. irmãos imprestáveis para a vontade do Senhor. Nós éramos teimosos demais, obstinados. Um ego forte. Quem tem um ego forte? A vida da alma forte, não é isso? Opinião forte. Mas o Senhor tem jeito. Pero el Señor tiene una O manera. Senhor El amarrou você a Señor uma videira. lo amarró a la vid, Você lo está ató a la preso vid. a essa videira. Você não tem mais liberdade em comer a sua dieta anterior. A sua dieta agora é vida, vida e mais vida. É palavra, palavra e palavra. Palabra, palabra y palabra. Por isso, irmão, você hoje Por gosta dessa eso, imersão da ahora palavra. hermanos, gustas de la Você está inmersión en la amarrado à palabra. vide. Estás As amarrado, pessoas de atado a la fora, vid. sua família, seus amigos não entendem o que está fazendo aqui. Em pleno feriado, hoje é feriado, não é? Em pleno feriado, você está aqui fazendo imersão da palavra, ouvindo a palavra, fazendo Oyendo la circular a palabra, palavra de Deus. haciendo circular Que la é isso? palabra de Dios. Irmãos, ¿Qué es graças a eso? Deus estamos amarrados à Hermanos, videira mais gracias a excelente. Dios estamos atados a la vida Aí, excelente. é tão Y abundante a vida que pode se tan lavar abundante as es la vida vestes que no puedes vinho lavar tus e entrar no vinho de vestiduras sangue en de vino uvas. y Aí en la nós sangre de estamos vida sendo su manto. transformados. Estamos siendo transformados. Somente, irmãos, a palavra Solamente, circulando hermanos, la palabra entre nós é que circulando entre traz nosotros a es que realidade de Deus, trae traz la Cristo a realidad nós. de Dios, E aí, Cristo a a nosotros transformação y de la glória em transformación glória. de su E gloria, dessa forma, de gloria irmãos, en gloria. Y de esta se olhar manera, para um hermano, jumentinho si natural, miras a un pollino natural, a un os olhos do burrito jumentinho natural, não são nada bonitos. los ojos Mas no son depois nada de comer bonitos, pero después uva, de comer vida e mais vida, vida y os más seus olhos vida, ficam sus ojos cintilantes, brilhantes. quedan brillantes, Antes, todos nós centellantes. tínhamos Antes, olhos de peixe todos morto, nosotros teníamos ojos de pescado muerto, inexpressivos. Não é? inexpresivos. Graças a Deus, hoje nós temos brilho nos olhos. Eu falei para os irmãos que cuidavam da geração santa, da conferência de geração A los santa. hermanos que cuidaban de la Eu não conferencia quero que nossos Generación Santa. adolescentes saiam Yo no daqui quiero que nuestros cheio de adolescentes doutrina no salgan de cabeça, cheio de aquí regras llenos de e doctrina en la regras. cabeza Eu quero ver um y resultado. Qual é o reglas de resultado que conducta eu en su quero cabeza. Yo para quiero você ver hoje? resultados. Também eu quero ver vocês saindo daqui com brilho nos olhos. Não cheio de conhecimento bíblico na cabeça. Brilho nos olhos. E os dentes brancos de leite.
¿Ya vio algún pollino haciendo propaganda de pasta dental? Dientes, dientes de blanco, Señor Jesús. Entonces Esaú vendió su derecho de primogenitura. No haya, no sea que algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida. a porção dobrada da terra, desprezou o sacerdócio, o direito El de servir ao Senhor, sacerdocio, e el derecho desprezou de a servir al realeza Señor de y reinar pelo Senhor. despreció la realidad, Não la venda realeza de o seu reinar con el direito de Señor. primogenitura. No venda su derecho de Ó Senhor primogenitura. Jesus, não Señor vendemos o nosso Jesús, direito por qualquer no preço vendemos ou satisfação nuestro derecho passageira. Vivemos de para primo. fazer a vontade de Deus, trabalhar para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Mas o Jacó suplantador, ele precisava de mais uma coisa. Ele já comprou o direito de primogenitura, Algo más. mas Compró su derecho de ele primogenitura, precisava pero também necesita da también bênção de seu de la pai. bendición de su padre. E Isaac Y não entrou nessa negociata. Isaac não sabia que Esaú vendeu o direito de primogenitura para Jacó. Então, quando for mais velho, no momento certo, Isaac iria dar sua bênção para o primogênito. E Jacó suplanta outra vez, desta vez com auxílio da sua mãe. Gênesis 27. Dê uma olhada. todo esto con ayuda de su madre. Esse coração de um lado é bom, valoriza o direito de primogenitura, né? Ama aquilo que Deus ama, mas irmãos, não precisamos usar nossos métodos para isso. Estou certo ou não? Aí, capítulo 27, eu vou ler alguns versículos, começando pelo 1. Tendo-se envelhecido Isaac, y ya no Una vez que Isaac envejeció, cuando sus ojos ya quedaron de él, llamó a Esaú, su hijo más viejo, mayor, y le dice: hijo mío, aquí estoy, hijo mío, que ya estoy anciano, no sé el día de mi muerte. Toma tus armas, toma tu arco e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Traze-me para que y eu tráemelo e y te comeré abençoe para que yo te antes que bendiga morra. antes que muera. Rebeca esteve Y escutando, Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac, esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, dijo, teu irmão, diciendo: assim, he aquí yo he ido a tu traze-me padre que caça hablaba con para Esaú, comida saborosa, para que eu diciendo: coma e te tráeme casa abençoe para antes hacerme que un morra. guisado, para que coma y te bendiga en Agora, presencia pois, de meu Jehová antes que filho, yo muero. Ahora atende pues, àquela hijo mío, palavra com que te ordeno. obedece a mi voz Vai en ao lo que te campo, mando. Ve al traz-me, ganado pois, bons y tráeme de cabritos. allí 2 buenos cabritos Deles faremos de las saborosa cabras, y comida para teu haré pai de por ellos dia e viandas dia. para tu padre, como a él le gusta, Levá-las a y teu pai tú para las que ele coma llevarás e a te tu padre abençoe y antes que comerá morra. para que él te bendiga antes Disse de su Jacó a muerte. Rebeca, sua mãe, Y Esaú, Jacobo dijo: meu irmão é homem cabeludo e eu homem liso. Quer dizer, a sua pele era lisa, né? E de Esaú era cabeluda, né? Então, dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombaria. y me tendrá por Assim burlador sobre y mim traerá sobre maldição mí e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente ao que eu te tu digo, vai e maldición. traze-me.
solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do donde no pescoço. tenía vello con las Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão dos que y havia el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob respondió, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Hermanos, él usó un medio ilícito. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Yo salí de la tienda y ya encontré ahí en medio de las cabras. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. ¿Cómo es así? Yo no le conozco, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Lo logró. Y dijo, E lhe disse, és meus filhos Isaú mesmo? Porque ainda estava duvidando. Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então pai aspirou o cheiro da roupa dele, que era a roupa de Esaú, e o bendisse, y lo bendijo. É como o cheiro Es que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu. Tá aí as gotas do orvalho. Quando fala do orvalho do céu, irmãos, é a bênção que só Deus pode dar. Orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te te sirvan naciones, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Maldito o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Irmãos, essa bênção ele não podia perder. Esto él no la podía perder. Mal acabara de abençoar Jacó, tendo esse saído da presença. Y aconteció que luego de Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac, que Esaú volvió a tercer y hizo también los guisados y se los llevó y dijo, levántate de mi padre y come de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy Esaú, tu primogénito. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y yo comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. ¿Cómo oíste cuando Esaú las palabras de su padre, aclamó con amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mi padre mío? Y él dijo, vino tu hermano con engaños y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora usurpa la bendición. Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim?
Então respondeu Isaque a Esaú: eis que eu constituí em teu senhor, ele vai ser o seu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi que me será dado fazer-te agora, meu filho. O que eu vou fazer agora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Acaso tens Y uma única dijo, bênção, meu pai? Me dá única. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú, a voz chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Aleluia, por causa da bênção de Jacó, hoje nós temos a orvalho que cai do alto, né? ahora tenemos el rocío que cae de lo alto. E servirá teu irmão, quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Irmãos, o que eu quero alertar aqui vocês, irmãos? Não venda de jeito nenhum. No vendan de ninguna manera su derecho de primogénito. Não despreze a bênção do direito de primogenitura. Aí vem Gênesis 28. Jacó, então, conhecedor, ficou sabendo que seu irmão ficou extremamente amargurado, com muita raiva dele, prometeu depois da morte de seu pai matá-lo. Então, ¿qué es lo que a Rebeca fez, né? Isaac, então, porque a Rebeca falou para Isaac: Isaac, mande seu filho Jacó para minha terra, né? Para lá tomar por esposa, né, alguém da minha parentela, para que eles não tomem uma mulher da terra de Canaã. Tá? para que no Então Isaac mandou Jacó ir para a terra, né, que era ir a la tierra de Rebeca. Y concordou, mandou, Isaac né, estuvo de acuerdo y lo mandó. Miren, aqui, ó, versículo 6, né, 6, 5. Assim despediu 5. Isaac a Jacó, Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y vendo, de pois, Esaú que Isaac abençoava a Jacó e o enviara a Padã Aram para tomar de lá esposa para si, vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, y a su madre, Arã, y se había sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, versículo 10, además de sus otras mujeres. nada de Jacó, aí veio o sonho. Versículo 10. El viaje de Jacob. De Berseba, Salió pues Jacob de Berseba y fue Arã, a Aram. tendo chegado a Y luego llegó a cierto lugar noite, pois já era sol, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, tomó una de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera. deitou ali Y mesmo para dormir. Imagine mira, pouco imagine o contexto. un poco el contexto. Era homem Jacob pacato, era un hombre não saía da tenda da sua mãe. que no salía del tiempo. E Esaú não. Esaú era homem de campo. Então, para Jacó deixar sua casa e viajar sozinho pelo deserto, enfrentando toda sorte de perigos, irmãos, não era fácil, não é verdade? Então ele partiu En verdad, naquela hora, él partió por en medo aquella hora de Esaú, con miedo seu irmão, de Esaú, ele teve que su hermano, né? E que tuvo que chegou num partir. certo lugar, já cansado de Y tudo, llegó ele a cierto lugar pegou um cansado, lugar e usou cogió una de las piedras del lugar e y dormiu. lo usó por E quando dormiu, ele sonhou. Versículo 12, e sonhou.
exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, y os anjos de Dios en el cielo, y aquí los ángeles de desciam Dios por ela. subían y descendían por ella. Nele estava o Y he Senhor, aquí que Jehová dizia: estaba en lo Eu alto sou de o ella, el Senhor, cual dijo, Deus de yo soy Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. E a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua tu descendência. descendencia. Irmãos, eu vou Hermanos, falar aqui, a ti e a tua les voy descendência, a decir, a ti y a tu Gálatas descendencia. 3:14. En Gálatas 3, Vamos dar uma olhada, depois voltamos aqui. Gálatas 3:14. Aqui fala que a descendência aqui era uma palavra no singular, né? 14, es una palabra en singular. 3. Vamos ler 3, 16. 16. As Ahora promessas foram bien, feitas a a Abraão Abraham fueron e ao seu descendente, no singular. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, como si hablase de muchos, teu sino de uno, descendente y a que é tu simiente, Cristo. la cual Então es aquela terra Cristo. foi prometida para Abraão Entonces, e para aquella tierra fue Jacó, prometida a Abraham y Jacob aos teu descendente que é y a Cristo. su descendiente, que es Esta será dada a Cristo. Cristo, Esta esta terra. tierra será dada a Betel é a Cristo, casa de y esa Deus. tierra es Betel, la casa de Dios. Irmãos, em ti Hermanos, serão benditas en todas ti as serán famílias, benditas né? todas las familias. Que bênção é essa? Aí vamos ¿Qué aproveitar bendición que es nós esta? estamos com Gálatas Vamos 3 a aberto. aprovechar É o versículo que 14. estamos con Que Gálatas 3 bênção é essa? abierto. Para ¿Qué que a bendición es bênção de esta? Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que Para que en Cristo recebessem Jesús la por bendición de fé Abraham o Espírito prometido. Irmãos, a bênção que chegou a todas as famílias da terra, que somos nós, é o Espírito prometido. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi morto para realizar a redenção por nossa causa, e também Deus o realizar la ressuscitou, redención. Ele se Dios lo tornou o resucitó, Espírito, Él e tornó el esse Espíritu, Espírito y se ese tornou a Espíritu bênção se de tornó la Abraão bendición e de de Abraham. nós, e nós recebemos. Voltamos lá para Gênesis 28. Ó Senhor Jesus, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás Y aquí para ocidente e para o será oriente, tu para o descendencia norte como e el para o polvo de la sul. tierra, y te Em ti extenderás al occidente y al oriente y al norte. serão abençoadas todas as famílias da terra, que é a bênção de Abraão, que é o Espírito prometido. Eis que eu estou contigo e te guardarei Prometido. Y he por aquí yo onde estoy quer contigo y que te fores, guardaré por e te donde quiera farei que voltar fueres, a y esta volveré a terra. traerte Por a quê? esta tierra. ¿Por qué? Porque te não Porque desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sonho, de disse su sueño y Avitai: dijo, o Senhor está ciertamente neste lugar, Jehová eu não está en este sabia. lugar, E y yo temeu no lo disse: sabía. quão Y temível tuvo miedo y é este dijo, lugar. cuán A terrible es este casa de lugar. Deus é a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra Y que tomó la havia piedra posto que por había cabeceiro puesto e a de cabecera erigiu y em la alto alzó por lugar, señal y, sobre cujo topo y derramó derramou aceite encima de azeite. E ella. ao lugar cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel significa a casa de Deus. Que significa tudo isso, irmãos? ¿Qué significa todo esto, Tomou uma pedra hermanos? por travesseiro e dormiu. Aquel lugar en el Irmãos, que Jacob tomó una piedra por muitas almohada y vezes, durmió, né, hermanos, enquanto o muchas Senhor não veces, nos amadurece, nós mientras el Señor no nos hace madurar, queremos que Deus nos queremos que guarde, Dios Deus nos nos guarde, proteja, nos Deus nos proteja, abençoe, não é isso? Dios nos Deus bendiga. seja o nosso descanso, Deus seja tudo que eu preciso. Queira ou não queira, nós ainda, Necesitamos, mesmo amando a Deus, de aún certa forma éramos um tanto egocêntricos. éramos un Ainda tanto tudo é para nós. egocéntricos, Uma aún pedra todo es para é o nosotros. nosso descanso.
Mas quando nós começamos a ter a visão de Deus, a visão da casa de Deus, vemos que aquele lugar é um lugar especial. Aquele lugar é o lugar chamado casa de Deus, é a porta dos céus, onde tem uma escada que liga a terra ao céu. Irmãos, aí Jacó diz que enlaza la tierra y el cielo. quão temível este lugar é a casa de Cuán Deus. terrible es este lugar, es la O que casa de Deus fez Dios y imediatamente? puerta del cielo. Tomou ¿Qué es lo aquela que hizo pedra, que era o inmediatamente? seu descanso, Tomó aquella e o piedra, que era, travesseiro que era para ele era para levantou él, como a coluna lo para levantó Deus. como una E señal. a coluna, irmãos, é para a edificação. Quer dizer, o que era tudo para mim, agora, irmãos, nós damos tudo para o Nosotros Senhor. lo damos todo para el Daqui para Señor. frente, irmãos, o De seu aquí en projeto adelante, pessoal não el tem mais proyecto valor. personal no Agora, irmãos, tendrá nós ningún vivemos valor. para o projeto de Deus. Vivir Deus quer edificar sua casa. Cristo disse: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, esse é o nosso projeto. Daqui para frente, irmãos, o nosso projeto pessoal é o projeto de Deus. Aí nós levantamos também essa coluna, también esta columna, esta piedra que era nuestro descanso. Nuestro descanso ahora es para consagrarnos al Señor. Esse azeite representa o Espírito. Zacarias 4 mostra que a edificação de Deus não é por força, nem por poder, mas é pelo Espírito do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos. No por el Espíritu de Dios. Así dice Para edificar a casa Dios del ejército. Necesitamos del Espíritu para edificar la casa del do Señor. Senhor Jesus. Señor Então, Jesús. vamos lá, vamos continuar. A escada é Cristo, que é a palavra de Deus que se tornou um homem, se fez carne, habitou entre nós como tabernáculo, Habitó cheio entre nosotros de como graça tabernáculo, e de verdade. lleno de gracia y de verdad. Deus, que Dios desea establecer la comunicación porém, con el hombre para o homem ter acesso a Deus, para que el hombre ainda faltava alguns processos. Então, eu preciso falar aqui dos processos que Jesus tinha que passar. Porque nós vimos até versículo 14, e o verbo se fez carne y habitó entre nós. 14. El verbo se hizo carne y tabernaculó entre nos, lleno de gracia y de verdad. Aconteció la primera o viver humano, a sua morte e a sua ressurreição para completar o processo. A encarnação de Cristo trouxe Deus até o homem. dejó Dios hasta el hombre por medio de la palabra que se hizo carne. Gracias a Dios, hermanos, Dios vino al hombre. Dios no se olvidó del hombre, por el contrario, el hombre está en el corazón de Dios, es el centro de la voluntad de Dios. Dios que se fez carne chegou até nós. Ele cumpriu a sua parte, Jesus cumpriu a sua parte através do seu ministério na terra, pregou o evangelho do reino, chamou os seus discípulos, sofreu oposição, sofreu perseguição, persecución, dejó enseñanzas preciosas para que su pueblo en la tierra la siga. Y él fue obediente hasta la Cristo realizou a redenção para Deus perdoar os pecados do homem. Efésios capítulo 1, versículo 7. del hombre. Efesios 1, 7. Efesios 1, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la Pela redenção de Cristo, pelo sangue de Cristo, é que nós temos o perdão dos pecados. Irmão, que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Lamentablemente, la mayoría, por 19 siglos, bajo la enseñanza de Jezabel en Tiatira, los hombres luchaban por el perdón de los pecados. Usaban cosas para reprimir su cuerpo, su carne,
de algún modo alcanzar el perdón de los pecados, como si el hombre pudiese, a través de los sufrimientos, autoflagelamiento, privación de sueño para su cuerpo, privación de comida, haciendo su cuerpo sufrir castigos, como así pudiese alcanzar el perdón de los pecados. No es así. Cristo ya realizó la redención. Cristo. seu sangue, irmãos, realizou a redenção, que é o perdão dos nossos pecados. Por isso, irmãos, para ter paz com Deus, irmãos, não é pelo nosso esforço. No es por nuestro esfuerzo, no es por hacer que nuestro cuerpo sufra. Colosenses 1:14. No qual temos a redenção ou perdão dos pecados, né? Hebreus 9:12, nós já havíamos lido, vamos ler outra vez. Hebreos 1 Eterna redenção. 9:12. habla de la eterna Não por redención. sangue de 1:12. bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por Hebreos todas, 9:12. tendo obtido eterna redenção. Eterna redención. Cristo realizou a eterna Cristo realizó redenção. la eterna redención. Cruz não. E Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. 24. Justificados gratuitamente Siendo por su graça, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús necesitaba morir. Si Él no muriese, no tendríamos el perdón de los pecados. No seríamos redimidos de vuelta a Dios y estaríamos perdidos para siempre. Gracias a Dios, Él vino y murió por nosotros. Dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e João viu que do seu lado saiu sangue e água. João 19:34. Juan 19:34. Busquen su Biblia. 19:34. Juan 19:34. Por isso, irmãos, você precisa acompanhar de perto o Senhor. Seguir de perto o Senhor. Seguir de perto a palavra profética. Seguir de cerca la palabra profética. Seguir de cerca a todo lo que el Señor está haciendo. Juan siguió de cerca y estaba bajo la cruz cuando el Señor fue crucificado. Todos los discípulos habían huido. Quedaron con miedo de ser capturados, pero Juan tuvo que quedar junto a la cruz. Y él fue el único dentro de los discípulos que vio cuando el soldado 34. Dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Irmãos, sangue. Hermanos, sangre todos consiguen ver porque es un color rojo. Se puede ver de lejos, pero el agua no. El agua es un líquido transparente. Solo la mayoría de los cristianos vieron sangre. La gran mayoría de los cristianos celebran la sangre de Cristo que trajo el perdón de los pecados y não é? Mas quantos cristãos viram sangue? Perdão, quantos cristãos viram água? agua. Só quem está perto. Solo quienes están cerca. Tú eres aquel que sigue de cerca. Vamos a seguir de cerca. Não perca nenhuma live. No pierda ni una live. No pierda. Vamos seguir de perto. Cerca. Aprender con los adolescentes. Dormir con Dios. Despertar con Dios. Hacer transcripción. Ya hizo transcripción. Você sabe que infelizmente, eu ainda não achei, porque eu empacotei minhas coisas, né, para fazer mudança e tal, e ainda não foi pegar. Eu tenho vários cadernos antigos que
antiguos en los que oía mensajes, yo escribía, transcribía, anotaba. Desde mi tiempo de estudiante, yo tenía el tiempo. E quando o professor falava e ensinava lá na lousa, irmãos, eu anotava, fazia questão de anotar, porque quando você anota, passa pelo seu cérebro o que você tem que escrever e parece que você Pasa aprende duas por tu vezes. cerebro Você ouve lo que uma tienes vez, que passa pelo escribir seu cérebro e você tem que escrever. y pasa dos Então, veces. já anotando, eu Oyes aprendo y duas vezes. escribes, y yo aprendo. E depois, eu ouvia a mensagem de novo. No meu tempo, irmão, era fita cassete. Acho que muitos de vocês nem sabem o que era que é uma fita cassete. Virou uma peça de museu, né? E mais tarde vieram os CDs. El museo. E muitos Luego vinieron los conhecem CDs. né? Y Eu muchos ya ni anotava, conocen los ouvia as CDs. mensagens, Yo oía aí los eu conferia com mensajes minha anotação y e con, complementava as anotações. E no meu caderno, eu pegava caderno grande. yo tomaba Todo cuadernos caderno tem grandes. uma Todos los cuadernos tienen risca que faz un margen uma margem esquerda. Vocês se lembram? Vocês sabem? en el lado izquierdo, Tem ¿no? uma margem. Todo E cuaderno tiene un alguns margen en el cadernos lado têm margem izquierdo. direita também. Y algunos Então, cuadernos también tienen margen derecho. Y cuando no lo tenían, yo le hacía o que eu fazia? Eu derecho. anotava, ¿Qué ouvia uma hacía? vez, Yo ouvia duas vezes, anotaba, ouvia três vezes. oía una vez, dos veces, tres Começava a veces. colocar Y yo na comenzaba a direita colocar en el o que mais ganhei daquela porção, eu anotava aqui do lado. E depois de ouvir muitas de vezes, ese lado. Y después de oír muchas veces, adicional, aí anotava podía tener alguna luz adicional y la anotaba en el todos margen os izquierdo. meus cadernos. Así eran todos mis cuadernos. Fazia Hacía transcripción. né? Yo oía de Assim, irmãos, veio muita luz. Eu espero que não só adolescentes tenham esse hábito. Se você puder fazer, faça também. O irmão André Dong, ele tem muita dificuldade na mão para escrever. Mas você sabe que ele faz transcrição? Devagarinho. escribe los mensajes. Él usa Ele vai anotando. su mano con dificultad y va anotando, anotando, anotando. Hermanos, vale la Vamos pena. seguir de perto. Vamos a seguir de cerca. E Deus ao terceiro dia, Y Dios al tercer día, Jesus está em Atos 2:24, e ele voltou ao homem como espírito da verdade, João 14. como espíritu de la verdad. Como é Juan precioso, 1:14. né? O evangelho de João. Mire cómo es precioso 14, el versículo Evangelio 12. de Juan. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A fin de que esté con vosotros para siempre. Que o mundo não pode El receber, Espíritu porque não de verdad que não o vê, el mundo no puede recibir porque no lo conoce. mas vós o conheceis. Pero vosotros le Ele conocéis. está falando de uma coisa que os discípulos não sabem o que é. Ele falou assim: Ahora, él está hablando de una cosa que los outro consolador, discípulos no saben. Yo rogaré al Padre, esse os outro dará otro consolador é para o que esté con espírito da vosotros. realidade. Ese es el espíritu de verdad, O mundo não o el vê, espíritu de nem realidad, conhece, al cuando el mundo no mas puede vocês recibir, conhecem. no lo ve Aí eu ni le disse: conoce, como nós pero conhecemos? tú le Aí vocês conocemos. entenderam Pero que esse espírito da ahí realidade é entendieron o próprio Senhor Jesus, que né? ese espíritu de realidad es el propio E Señor vós o Jesús, conheceis porque porque, ele porque mora con vosotros y es está no tempo presente do indicativo, não é isso? Ele habita. Quem habitava lá com os discípulos? Era Jesus. Ele habita convosco e estará no futuro, estará em vós. en vosotros. Jesus hoje em carne, Jesús, hoy en carne, vocês, habita discípulos, mas quando Jesus mora con vosotros ressuscitar, y cuando muera, está em vocês por meio do Espírito da realidade. Irmãos, não é maravilhoso isso? Por isso, irmãos, a bênção de Abraão para abençoar todas as famílias da terra, esse Espírito. Nosso Senhor Jesus não só é o verbo que se fez carne,
habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele morreu pelos nossos pecados, tornou possível a nossa reaproximação com Deus. Ele então nos regenerou com o seu Espírito, e quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele mesmo entrou em nós em forma do Espírito da realidade. Essa é a maior bênção, é a bênção de Abraão, é o Espírito prometido a Abraão e a Jacó. Por isso, irmãos, em João 7, 30, 39, que ele diz, de 37 a 39, quem crer em mim, Quem creer en mí, de su interior fluirá. Isso ele diz com respeito ao Espírito, Dijo con respecto al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ora, mas o Espírito ainda não havia sido dado, Pero aún el Espíritu no había glorificado quando falou aquilo. sido glorificado. Cuando habló a Foi ressuscitado pelo Pai, já foi glorificado pelo Pai, ele já voltou em forma do Espírito, e todo aquele que nele crê, irmãos, recebeu a ele como Espírito, e do seu interior fluirão rios de água viva. Em João 4,14, Deus disse para a mulher, Jesus disse para a mulher, quem beber da água do casamento, buscar satisfação no casamento, você já teve tantos casamentos e você não saciou a sua sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, é ou não é bênção? Essa é a bênção de Abraão, né? bendición de Abraham, el Espíritu prometido. Ese Espíritu nos hace. Ninguém jamais viu a Deus. Deus habita na luz inacessível, onde nenhum homem é capaz de ver. Mas, irmãos, através do Espírito nós temos acesso ao Pai. Efésios 2, talvez tenha passado desapercebido para você, mas está aqui no Efésios 2, ó. Efésios 2, versículo 18. Versículo 18. Porque por ele ambos 2:18. acesso ao Pai em Porque um Espírito. Irmãos, hoje nós temos acesso. Por isso que é bênção de Abraão, o Espírito prometido. Hoje, el Espíritu prometido, hoy por medio de él tenemos acceso al Padre, Señor Jesús. Então, há um lugar na terra, irmãos, Hay un lugar en la tierra, que é a hermanos, casa de Deus, a porta dos céus. E você está nesse lugar, que é a igreja. Aqui é Betel. E na casa de Deus, e a casa de Deus é a porta dos céus. Você já percebeu quando você vive a vida da igreja, né? Desfrutando da vida da igreja, de repente parece que você está no céu. Porque tu a habitación en igreja los e o céu cielos. estão ligados. Estão ligados. Você sabe o que significa, né? Esse sonho de Jacó, essa escada que liga a terra ao céu? E é o versículo 52 de João 1 que Jesus fala, coisas maiores verá, não é isso? Natanael, você vai ver, né? O céu aberto e os filhos, os anjos de Deus subindo Y los ángeles de Dios sobre o Filho do Homem. Irmãos, graças a Deus, nós aqui, eu não sei como explicar para vocês. Para mim aqui não é uma questão de subir e descer. Nós não precisamos ficar subindo e descendo, né? bajar. Eu brinquei No com necesitas estar subiendo y bajando. ainda bem que você não precisa subir escada, né? Yo peleé con la misma en ese asunto de la escalera, ¿no? É subir sobre as asas da águia. Mas eu vou dizer para vocês, melhor ainda, viu, amigo? Melhor ainda. Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, sendo um com cabeça, você já está no céu. Você já faz parte dos 4 seres viventes. Ya haces parte de los 4 seres Essa visão da vivientes. escada, essa visão dos, né, da porta dos céus, do céu aberto, e os anjos subindo e descendo, né, Ángeles do Filho do Homem. Irmãos, subiendo está y bajando indicando sobre el Hijo del que Hombre. a terra Está indicando se uniram
que el cielo y la tierra se unieron. El cielo y la tierra están unidos por el do céu ou coisa da terra. Você não sabe se os quatro seres viventes são Cristo ou é a igreja. Irmãos, cielo o la tierra. são os dois. Si es Cristo o la iglesia, son los dos Essa figura, na verdade, hermanos. é a realidade dos quatro seres viventes. Por isso, irmãos, essa realidade da escada de Jacó e a realidade, irmãos, da porta dos céus, Betel, casa de Deus, está acontecendo nos nossos dias. Está aconteciendo en nuestros días. Que alegria! ¡Qué alegría! Estamos viendo el escenario. E os nossos adolescentes estão nos ajudando a fazer isso, a ver isso. Não está acelerada a coisa? Irmãos, o ritmo do céu está vindo para a terra. Por quê? Porque Cristo uniu o céu e a terra. Cristo unió el cielo y la tierra. Tanto é que Mateus 16, vocês sabem. Tanto es que Mateo 16, Jesus Cristo diz o quê? 16:8, ¿cómo habla? ¿Qué dice? A minha igreja, tu és Pedro. Edificarei a minha igreja. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hada no prevalecerán contra ella. Eu te darei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será Lo que atares en la tierra, o que desligares na terra será desligado no céu. Em outras palavras, irmãos, a igreja na realidade dos quatro seres viventes, irmãos, o céu e a terra estão unidos. Nós fazemos o que o céu manda e o céu faz o que a terra faz. Não sei se vocês estão me entendendo. Por isso, irmãos, esse é o mover dos quatro seres viventes. Estamos aqui, irmãos, cumprindo otros seres vivientes. versículo de João, capítulo 1. Y estamos disfrutando, estamos viendo estos dos versículos del capítulo de Juan capítulo 1. A casa de Deus é a porta dos céus. Irmão, Deus deseja ter um lugar de habitação na terra. E Jacó deu o lugar de Betel, a cidade que outrora se chamava Luz, e fez um voto em fazer do Senhor seu Deus, e a pedra que erigiu será a casa de Deus, e falou do dízimo. Ainda que a sua consagração foi condicional, mas o Senhor veio ao coração. Por quê? O que ele falou? Vamos ler rapidamente Gênesis 28. Vamos a leer rápidamente Génesis 28. Ele falou assim, Aunque él habló así, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, porque Deus prometeu guardá-lo. Mas ele colocou no condicional. me guardaré en este viaje en que voy y me diere pan para comer y de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor Jehová será mi Dios. e a pedra que erigi por Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Irmãos, aí aqui surgiu a segunda vez Aquí es la segunda vez que se menciona el diezmo. La primera vez fue Abraham con Melquisedec y la segunda lo hizo Jacob. Por de Jacó. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: ainda que no começo você põe no condicional, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, o Senhor será meu Deus e eu vou edificar a casa do Senhor. Mas, irmãos, eu não tenho tempo. Do capítulo 28 para frente, começa a mostrar aquele suplantador que enganou seu irmão duas vezes, enganou seu pai roubando a bênção do seu irmão. Irmãos, ele sofreu para chuchu. A partir do 29 para frente, vocês. Léanlo ustedes. O seu sogro, Su suegro, suplantador do que ele. es más suplantador que él. Depois que encontrou, né, a Raquel,
foi recebido na casa de Labão e ficou um mês lá, se alegrando com a família. Que bom, Labão falou, você é filho da minha irmã, né? Recebeu muito bem, cuidou muito bem, ficou lá um mês. Mas Labão é Labão. Você está comendo de graça. Ah, pero estás Não vai comer de graça. alimentando Foi, comida ele falou o quê? gratis. Falou assim, ¿Qué habló? versículo 15 de capítulo 29. Desculpa, eu li Versículo no final do tempo. 15. Mas assim, eu vou ler para vocês aqui. 29, 15. Depois disse Labão a Jacó: Entonces dijo Labán a Jacob, seres meu por parente, ser mi hermano, servi-me de me graça. servirás de balde. Dize-me qual será o seu Dime salário. cuál será tu Eu salario. de graça. Você Que- trabalhar, né? Na verdade, o seu trabalho será o seu salário. A comida aqui vai ser o seu salário, né? Aquí Irmãos, tu comida será tu salario. Jacó Y amava muito a Raquel e disse: se você me der por esposa sua filha Raquel, eu trabalho para você de graça por 7 anos. Aí Labão é Labão, Raquel, tu hija menor. concordou. Y Labán respondió, Só que no dia do casamento deu a outra filha. solo que el día del matrimonio le dio al otro hijo, le dio a Lía. Jacó reclamou. Y Jacob reclamó, Pela Raquel, não pela yo Lía. trabajé Ele falou, 7 não, años costume por Raquel, no por entre Lía. nós, Y aquí primeiro casar, dijo, no es a filha costumbre mais nova que não. primero se case Depois a filha, então vou servir por mais 7 anos. E ele serviu mais 7 anos. Irmãos, você pensa que você é esperto, Deus vai colocar alguém mais ¿Tú crees que eres alguien muy vivo? Dios te va a dar uno más vivo que tú, más suplantador que tú. Aí depois desses 14 anos, ele serviu mais e baixou o salário de Jacó por várias vezes. Depois de uma história de que Jacó fez um pacto com ele, né, um contrato com ele, tudo do seu rebanho nascer salpicado, manchado, negro, né, é meu, e tudo que é branco é seu, né? Aí Labão falou, tá bom, vai ser assim. Aí Labão, antes de entregar o rebanho para ele, tirou todos os salpicados, tirou todos, guardou todos, só ficou branco. E Jacó foi apacentar os brancos. Mas Deus fazia nascer salpicados. Deus fazia nascer, né, os manchados. E Jacó ficou rico. Irmãos, Deus sabe fazer as coisas. Não precisa Dios hace usar sua todas las habilidade. cosas. No necesitas Se você é usar tu escolhido habilidad. por Deus, Si Deus tú vai eres estar com escogido você. por Dios, Dios será. Irmão, tem muita história e é bom vocês até verem. Se não sei se tiver tempo, um dia eu volto a falar. Então, Jacó, irmão, depois Si tengo tiempo alguna vez, yo lo volveré a hablar. sendo, de certa forma, Después de todo esto, suplantado por Labão, Jacob, siendo ele falou, se eu ficar aqui, ele vai me suplantado por arrancar Labán, aqui, né, eu vou embora, E Labão não queria deixá-lo embora, não. piel, y se fue. Tentou segurar. Y él no se quería, y Labán no lo quería dejar ir. Foi embora. Intentó que se quedara. Y aún así, él se fue. Vai voltar para sua casa e o Isaú vai matá-lo. Né? Toda aquela história, vocês conhecem aquela história, né? Aí então, antes dele se encontrar com Esaú, Jacó lutou com Deus no val de Jaboque, como é que fala? Num ribeirinho, né? Uma correnteza ali. E En un ribero. ele lutou com Deus. Irmão, Jacó é tão forte no seu homem natural, que Deus não conseguiu vencê-lo. Você sabia disso? Você não é esse Jacó? Você também não é forte no homem natural? Deus já há tantos anos está tentando vencer você, você não se deixa vencer? Está na hora de deixar o Senhor vencer. Mas sabe como o Senhor venceu Jacó? Pero ¿sabe cómo Dios venció a Jacob? Como el Señor venció a Jacob. Deus teve que tocar na sua coxa. Quando tocou na sua coxa, ele deslocou a sua coxa.
Y Jacob quedó con una señal que fue derrotado por Dios. A partir de aquel día, Jacob cojeaba. Eras experto, eras muy vivo, en todo sacabas ganancia, pero el Señor te va a transformar. Tu vida va a colocar dos mujeres, más las concubinas, las siervas, y la pelea entre mujeres y tudo isso é desgaste para o Jacó, não é isso? Aí vem Labão fazendo tudo o que fez. Aí um encontro com Esaú. Aí ele foi muito esperto também no encontro com Esaú, dividiu em duas partes. Colocou o que ele menos apreciava na frente, os que ele mais dava valor ficava atrás. Se Esaú resolvesse matar, começava a matar lá e aqui atrás fugia. Quer dizer, ainda era espertinho, né? Mas Deus já era com ele, não precisava fazer isso. Esaú o recebeu bem. Irmãos, moral da história. ¿Cuál es esto? No venda su derecho. Lute pelo seu direito. Lute pela bênção. Vamos reinar com Cristo. Vamos a reinar con Cristo. Vamos a ser sacerdotes y servir a Cristo por 1000 años. Vamos a obtener la porción doblada de la tierra, mientras la gran mayoría de los cristianos no van a tener esa porción doblada de la tierra, sino es para los primogénitos, aquellos que no vendieron su primogenitura. Vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Vamos a obtenerlo. Vamos a pagar el precio. Jesús es el Señor.